O Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos afirma que os casos de uma doença muito conhecida na época bíblica, na época antes de Jesus e depois de Jesus, durante os tempos de Jesus, essa enfermidade está crescendo muito nos Estados Unidos. E o nome dessa enfermidade é a lepra. Nós temos aqui, mostramos para vocês logo no início, a manchete do próprio CDC, Centro de Prevenção de Doenças e Controle de Doenças nos Estados Unidos. Uma manchete do New York Times, mostrando aqui que os casos de uma doença conhecida na época bíblica tem aumentado na Flórida e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças está alertando, aconselhando também para que as pessoas não viajem para a Flórida. Lá na Flórida é onde realmente esses casos têm aumentado, têm dobrado o número de infectados. Nós sabemos como essa doença sempre foi assustadora, especialmente nos tempos bíblicos. O nome científico da lepra é hanseníase, é uma doença da pele e do sistema nervoso. Agora é considerada endêmica no sudeste dos Estados Unidos, de acordo com um novo estudo publicado pelo CDC, pelo órgão de controle e prevenção de doenças. Outra questão importante é que essas doenças que se tornam endêmicas, elas podem se tornar epidêmicas se não forem controladas. E enquanto eu estudava essa matéria, eu estudava essa notícia, me veio à cabeça as duas plenitudes de tempo relacionadas à volta de Jesus. A primeira volta de Jesus, a primeira plenitude do tempo, quando Jesus veio, e agora nós estamos nos aproximando da segunda plenitude dos tempos, quando ocorrerá a segunda vinda de Jesus. Sabe, amados, na primeira plenitude dos tempos, quando estava tudo pronto para receber o Messias, algumas coisas aconteceram. A história nos registra o domínio de Roma pagã. Roma pagã era o império na época, inclusive dominava ali a nação judaica. Sabe, queridos, hoje nós não temos o domínio. Na segunda plenitude dos tempos, nós não temos o domínio de Roma pagã, mas nós temos claramente o domínio da Roma religiosa, o domínio do papado em todo o mundo, influenciando as religiões que são cristãs, não cristãs, as religiões de âmbito espírita, macumba, terreiros de macumba, a que todos se unam pela paz mundial e também se unam para salvar o planeta. Segundo o secretário da ONU, disse que a época do aquecimento global já passou, nós estamos vivendo agora na época da fervura global. O planeta não está mais esquentando, o planeta está fervendo. Então, nós estamos vendo aí a união da ONU, a união dos governos, a união de todas essas entidades, das lideranças mundiais, com relação a todos os objetivos papais. Então, na primeira plenitude dos tempos, na primeira vinda de Jesus, houve então o domínio romano, pagão, e hoje nós estamos vendo claramente o domínio da Roma religiosa, do papado em todo o mundo. Havia também um número muito grande de pessoas endemoniadas na primeira plenitude dos tempos, na primeira volta de Jesus. Um número grande de pessoas endemoniadas. Nós temos vários casos relatados na Bíblia, onde Jesus se mudava de região para região, pregando o Evangelho, e sempre vinham aqueles endemoniados. Isso foi na primeira plenitude dos tempos. Agora, na segunda, quando nos aproximamos da segunda volta de Jesus, nós temos muitos mais casos de possessão demoníaca, só que agora é diferente. Na época de Jesus,
A coisa era uma coisa assim horrenda, as pessoas mudavam de voz, as pessoas espumavam, eles tinham uma força descomunal, não é verdade? Assustava realmente muito as pessoas, mas hoje a possessão demoníaca, as pessoas em muitos casos não estão ali espumando com força descomunal, agarrados no teto, subindo parede. Hoje em dia a possessão demoníaca está mais silenciosa e numericamente muito maior, né? Cada dia a gente se assusta com com casos que nós assistimos ou que alguém nos fala de coisas terríveis que são feitas por pessoas possuídas, né? Agora mesmo nós vimos uma reportagem de um rapaz, um jovem, que fez isso com uma senhora e perguntaram por que ele fez e ele disse que fez, ele falou sorrindo, que ele fez por diversão. Por diversão. Então hoje nós vemos aí a multiplicação de pessoas endemoniadas agora na segunda plenitude dos tempos, quando Jesus está às portas para voltar pela segunda vez. Numericamente há muito mais casos de pessoas endemoniadas do que na época de Jesus. Hoje é difícil às vezes a gente tentar fazer a diferença de demônio ou de gente, porque as coisas que as pessoas estão fazendo estão verdadeiramente se aproximando cada vez mais de obras demoníacas. Também na primeira plenitude dos tempos, muitas pessoas estavam infectadas com a enfermidade da lepra. E agora nós nos deparamos com essa notícia, onde essa doença bíblica, ela volta agora a ter casos em dobro com relação à última década, que as pessoas que moram ali na região dos Estados Unidos estão preocupadas com a proliferação dessa enfermidade, casos de hanseníase, casos de lepra se espalhando ali na América. E agora nós vamos falar do último sinal da primeira plenitude dos tempos, acontecendo a mesma coisa na segunda plenitude dos tempos, que são os casos de multidões aflitas sem pastor. Observem o que Jesus falou, está escrito em Mateus 9,36, nos diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Eu não sei se essa notícia já chegou até você, mas já faz tempo que o Brasil é o primeiro lugar no mundo de pessoas ansiosas. Aqui nós temos a notícia, o Brasil, essa notícia é divulgada pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil lidera um ranking mundial alarmante, o de país mais ansioso do mundo. Presta bem atenção, cerca de 18,6 milhões de brasileiros convivem com um transtorno de ansiedade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então nós estamos vendo aqui, meus queridos, aonde nós estamos como um país, como uma nação. E nós estamos vendo aqui que nessa segunda plenitude dos tempos, né, Jesus também olha para nós e ele se compadece de nós, porque ele olha para as multidões e ele olha e ele tem compaixão com essas multidões, porque elas estão cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Muita gente tomando ansiolítico, número assustador de pessoas tomando remédios tarja preta para diminuir a depressão, a síndrome do pânico, problemas emocionais. Sim, meus queridos, na primeira plenitude dos tempos, Jesus olhou e viu as pessoas exaustas, aflitas, como pessoas, como ovelhas sem pastor. E hoje, na segunda plenitude dos tempos, quando estamos às portas da segunda volta de Jesus, como será que Jesus olha para o mundo, para o nosso país, o Brasil? Finalmente, meus queridos, eu quero dizer para vocês que a segunda plenitude dos tempos chegou. Ela está acontecendo agora. Jesus Cristo está às portas. E eu convido a igreja para que desperte. Os sinais ao nosso redor estão gritando aos nossos ouvidos que Jesus Cristo está às portas. Vamos ver o restante
do que Jesus falou sobre as multidões desgarradas, cansadas, aflitas. Vamos ver o final dos versículos que nos diz assim, versículo agora 37 de Mateus 9. Então ele disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas são poucos os obreiros. Verso 38, rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Meus amados, nós não estamos aqui para ficar lamentando a nossa vida. Nós não estamos nesse planeta aqui para ficar dependendo de ajudas do governo. Nós não estamos aqui para ficar murmurando nesse país, nesse mundo. Nós estamos aqui como verdadeiras joias preciosas, condutos da glória e da força e do poder de Jesus Cristo para levarmos consolação àqueles que estão aflitos, cansados e feridos, para levarmos o Espírito Santo, esse mesmo dom que estamos recebendo, que ele seja também levado às multidões, para que sejam despertas, amparadas, consoladas. Que papel eu e você estamos verdadeiramente desempenhando no cumprimento final da segunda plenitude dos tempos? Que Deus te encha de sabedoria, de despertamento, de lucidez, para entender que Jesus está esperando que você reaja a serviço do médico dos médicos, a serviço do Senhor dos senhores, a serviço do maior missionário que esse mundo já conheceu, Jesus Cristo. Ele espera que nós reajamos a essa situação e saiamos levando o bálsamo de Gileade, que é Ele mesmo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que salva, que cura, que restaura, que consola, da mesma maneira como veio na primeira plenitude dos tempos. Ele está agora disponível para curar as multidões, mas Ele conta com você e comigo. Não fiquemos assistindo no nosso sofá, comendo pipoca, a miséria e a desgraça que imperam nesse mundo, mas que reajamos, que nos levantemos como um grande e poderoso exército, agindo, erguendo a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, avançando, com os pés doloridos sim, mas avançando até contemplarmos no céu Jesus Cristo voltando para buscar a mim e a você e para nos levar para casa. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. E Maranata, pois o Senhor logo vem.